Olá, eu me chamo Bruno Corrêa da Silva e vou apresentar o trabalho intitulado Caracterização Genética com Marcadores Microsatélite da quinta geração de tilápia do Nilo do Programa de Melhoramento Genético para Santa Catarina. Eu sou pesquisador da EPAGRE e essa é a nossa equipe que realizou esse trabalho. Então, a EPAGRE ela tem um programa de melhoramento genético onde está na sua quarta linhagem, chamada de Tilápia EPAGRE C04, onde ela seleciona animais com melhor crescimento para as condições de Santa Catarina, que seria um clima subtropical. Essas são as médias temperaturas da água de cultivo aqui em Itajaí, que é onde se realiza o programa, e em viveiro escavado, que é o sistema de produção predominante em Santa Catarina. Nessas quatro gerações, a gente já teve um ganho de cerca de 34%, quase 34% no crescimento dos animais que a gente iniciou esse trabalho há mais de 10 anos. E ao longo desse período, a gente já distribuiu mais de 260 mil matrizes, que é o grande objetivo, né? A EPAGRE ela ser o fornecedor de matriz para os produtores de alevino, né? de tilápia, os médios e pequenos produtores de alevino de tilápia de Santa Catarina e também do país. Então, já foi atendido mais de 54 mil, mais de 54 produtores em 11 estados diferentes com essas 260 mil matrizes. Então, o objetivo do trabalho foi realizar a caracterização genética através de marcadores de microsatélite da nossa quinta geração do Programa de Melhoramento Genético, selecionado para crescimento em viveiro escavado. Então, esses animais, na quinta geração, foram formadas 52 famílias, né, acasaladas, separadamente, em APAs, de um por um. Ao total, depois foram chipadas 4.179 animais provenientes dessas 52 famílias, onde foi realizado o cultivo por cerca de 220 dias, entre os meses de fevereiro e setembro. A temperatura média da água durante a seleção, né, durante o teste de desempenho, foi de 23 graus, variando de 14 a 33 graus, uma sobrevivência aí acima de 98%, tá? E ao final foram selecionados para a próxima geração cerca de 277 animais. Esses animais foram tiveram a nadadeira amostrada para realizar as análises de caracterização genética. Então, foram feitas a extração do DNA, quantificado, feita a solução de trabalho, né, preparação da solução, feito o PCR e o sequenciamento em sequenciador Sanger, né, metodologia Sanger. Foram avaliados 12 marcadores de microsatélite nesse trabalho. Todos esses marcadores eles foram polimórficos, né? Apresentaram uma diversidade de alelos de 5 a 15 alelos por marcador. Apenas 2 desses marcadores apresentaram equilíbrio de Heisenberg e todos os marcadores apresentaram uma heterozigosidade observada maior que a esperada, o que resultou num índice de endogamia negativo, o que é interessante para o programa de melhoramento genético. Né? A análise desses marcadores através do modelo Bayesiano, ele identificou 9 grandes subgrupos dentro desse material, com uma taxa de diferenciação alta, assim, acima de 0,15, né, entre dos subgrupos em relação à população total, que seria identificada através do teste F, né, que seria o FST. Comparado com as gerações anteriores, esse índice dos subgrupos ele vem diminuindo em relação à geração anterior e a diferenciação entre os subgrupos também deu uma leve reduzida, o que mostra uma tendência a ter, apesar de ter, né, o índice de endogamia ter dado negativo, há uma tendência de estar aumentando lentamente essa endogamia ao longo das gerações, né? É uma coisa a ser observada, pelo menos para esses marcadores avaliados, né? Outra coisa interessante é que nós temos alguns trabalhos com a identificação desse marcador, o NH879, onde o alelo 181 está relacionado mais à tolerância ao frio e o alelo 186 está relacionado
a, a suscetibilidade ao frio. Então, esses testes, essa percepção já foram feitas em estudos anteriores, né? E o interessante é que ao longo das gerações a gente observa um aumento desse alelo ligado à tolerância ao frio, uma diminuição do alelo relacionado à suscetibilidade ao frio. É claro que esse alelo, esse marcador, ele representa só uma pequena variabilidade dessa característica, mas nós estamos estudando aí também mais marcadores que possuem esse QTL para tolerância ao frio para tentar é, fazer essa identificação, né? Isso é uma outra linha de pesquisa nossa. Então, como conclusão, através dos marcadores microsatélite foi possível caracterizar os plantéis de tilápia da quinta geração, da linhagem Epagres C, e o plantel da tilápia Epagres C05 apresentou o índice de endogamia negativo, representando excesso de heterozigosidade. Contudo, pelo modelo bayesiano, mostrou redução da diferenciação entre as populações encontradas. Então, essas foram as duas principais conclusões do trabalho. Eu gostaria de agradecer toda a nossa equipe, né, ali do Campo Experimental de Piscicultura de Itajaí, além do pessoal do Laboratório de Biologia Molecular, da Estação Experimental de Itajaí, também da IPAGRE, e a FAPESC pelo apoio financeiro ao projeto. Obrigado.